Aí a gente quer trazer também dentro do programa, né, alguns depoimentos, sabe? Algumas mensagens de pessoas também que têm o sonho e estão correndo atrás, estão realizando, sabe? É a grande proposta do programa nosso também, né? É inspirar e trazer a vida real das pessoas, né? E aí a gente sabe que você tem aí, Roberto, também uns sonhos e tem algumas realizações, uma história. A gente pode pedir para você e a Tina Top talvez nos contar um pouquinho de como realizaram esse sonho, como estão realizando? Ricardo, eu tenho uma notícia para dar para vocês. A Tina Top está realizando o sonho. Aliás, ela está realizando o sonho dela e o meu, que ela ainda está trabalhando. Então aqui nós fazemos assim, eu fico só mentalizando os sonhos e ela trabalhando. Eu acho que... Uma boa divisão. Você planeja e ela que age. Eu falo assim, esses dias eu até estava tirando umas aulas com o meu amigo Miyamoto, lá no Saúde, falou, me ensina esse mapa mental aí, que eu vou ficar em casa mentalizando e a Tina Top vai trabalhar. Então, aqui em casa funciona. E ela está trabalhando agora, de verdade. Ela mandou isso aqui, ela vai chegar. Tomara que ela chegue antes da gente terminar o nosso bate-papo. Mas assim, eu posso falar para vocês, de verdade, por experiência própria, é uma longa e árdua caminhada. Nada é fácil, né? Eu vou ter a liberdade de falar para vocês com muito orgulho, com muita determinação, de coração puro mesmo. Eu já fui servente de pedreiro, já trabalhei de boia fria, já trabalhei de vender batatinha, tomate, pimentão, door in door. Só que naquele tempo era de porta em porta, hoje é door in door. Beleza? Mudou. Já fui tratador de cavalo. Quer dizer, o tratador de cavalo era um nome muito bonito. Pô, trata cavalos. Então, quando você fala em trata cavalos, se remete assim, ele vai lá, pega um punhado de alfafa, um punhado de milho triturado, um pouquinho de aveia, de mel, de açúcar mascavo, vai lá, põe um babadorzinho no cavalo, que são cavalos de gente que tem condições financeiras para manter um galopante num aras, ou numa hípica, ou num jockey. Mas o meu trabalho era diferente. O trabalho de tratar era o mais tranquilo possível, que eu fazia a higienização do animal e das cocheiras, dos animais e das cocheiras. Eram 5, 6 animais que eu cuidava. E foi uma experiência muito bacana, porque o trabalho era de terça a domingo, o dia todo, das 5h30, 6 horas da manhã até 6 horas da tarde. Enquanto eu tivesse um sócio na sociedade hípica, eu tinha que estar lá paparicando o cavalo dele e paparicando ele também, né? Mas e aí, o que aconteceu? Um negócio muito bacana. Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Estou enchendo as paciências para a história, pode falar. Não, de forma alguma. Acho que é bem interessante. Aí, o que aconteceu assim para ter uma mudança, né? Desse momento assim, dessa história que você tem? Então, você sabe que eu tinha uma magrela, eu tinha uma bicicleta e eu ia trabalhar de bicicleta. Era uma Caloi 10, na época que era assim um Audi, um Q5 de hoje, aí, era top, 10 marchas e tal. Eu ia trabalhar de bicicleta, frio, sol, chuva, o que tivesse eu tinha que enfrentar. E depois de lá eu ia para a faculdade, né? Quer dizer, tinha ainda os estudos. Foi difícil, foi complicado, mas foi de um aprendizado assim enorme, porque um dos sócios que eu cuidava, ele era nada mais nada menos do que
um dos maiores, aliás, do Brasil, acho que ele era, na época, o primeiro ou o segundo maior banco, né, banco comercial do país. E eu não sabia, eu conhecia ele pelo Seu Zé, mas eu não sabia quem era o Seu Zé fora da Ípica, né? E o Seu Zé, então, Deus o tenha, né? Ele me deu uma grande oportunidade pessoal, profissional, que mudou a minha história, a história da minha família, dentro dos meus caminhos profissionais. Que numa ocasião ele me deu uma oportunidade, é uma história longa, que uma hora eu conto com mais calma, mas em suma, assim, ele me deu uma oportunidade de eu sair de tratar cavalos, higienizar cavalos, conversar com cavalos, brincar com cavalo. A minha vida era cavalos. Me deu a oportunidade de, meu próximo passo foi trabalhar no banco. E naquele tempo, não que hoje não seja, que é uma profissão muito nobre também, mas naquele tempo, com todas as dificuldades, com todas as situações que não existiam, como celular, como ônibus a cada 2 minutos na porta de casa, como possibilidade de comprar uma motinha, uma motoca, ou então um celular melhor para a família, ele me deu essa oportunidade de eu trabalhar no banco, né, no antigo Banco Bamirindos, Banco Mercantil e Industrial, né? Então, quando eu cheguei na minha casa e contei para a mamãe, foi uma situação assim inimaginável, de alegria, e ela não acreditou quando eu falei, entendeu? Porque, como pode? Você tá lá vindo trabalhar de bota 7 léguas, de bermuda, de camiseta com a caveira nas costas, né? Porque eu gostava dessas camisetas, eu nem sabia o que era aquilo lá, que era moda, de boné na cabeça, de bornazinho com a marmita, e no outro dia você estar às 8 horas da manhã entrando, batendo ponto numa agência bancária do maior banco privado do Brasil na época, né? E de lá pra cá, então, a minha história mudou, foi mudando, graças a Deus, cada vez para melhor, não melhor assim no sentido de riqueza, não nesse sentido, mas de melhor de outras possibilidades, né? Tempo depois conheci a Tina Top, depois constituímos família, depois, com a visão que eu tinha de trabalhar há muitos anos em grandes empresas, resolvi ter um negócio próprio, que graças a Deus, graças à família, graças aos amigos, muita gente, vocês não fazem ideia, Ricardo, Andréia e os 860 ouvintes, quanta gente me ajudou e me ajuda ainda. Não, vocês não fazem ideia. Então, assim, eu creio que o sonho, ele tem um companheiro, que é a gratidão, é o reconhecimento, né? O sonho sozinho, eu consegui esse avião, eu consegui esse Phenom 300 da Embraer, que maravilha. Mas como eu consegui? Sozinho, trabalhando? Como eu consegui? Eu consegui através da compreensão do meu antigo chefe, que ele tinha noção que eu precisava aprender para desenvolver um bom trabalho, dos meus colegas de trabalho que tiveram paciência comigo, da família que aguentaram minhas piras, de amigos. E é isso, a vida é assim, não tem um roteiro específico, né? Não tem como, a gente disse no início, terceirizar. Temos que passar por isso, mas assim, sempre com muita ética, com muita humildade, principalmente com determinação e fé em Deus, olhar sempre para frente e não deixar a chama do sonho se apagar. É assim. Que bacana, Roberto. É assim.
Que bacana, muito inspirador e acho que assim, realmente traz pra gente uma visão de continuar lutando, continuar estudando, né, que você não deixou de fazer, apesar do trabalho que você tinha durante o dia, acho que é a história de bastante gente, mas é muito inspirador você poder contar pra gente essa história, parabéns aí. E fala assim, quais 3 principais dicas, assim, rapidinho aqui, que você daria, né, nessa jornada de contínuo construindo sonhos aí? Olha, a primeira dica é ter uma meta, é ter um sonho, é ter um objetivo. Eu preciso atingir esse objetivo, né? Sempre com muita ética, sempre com muita moral que eu digo assim, poder andar olhando para frente, entendeu? Não ter, como diz, rabo preso com ninguém, não, enfim, viver assim a vida simples, tranquila. Puxa vida, que legal, hein? Conhecer a história de você. Não delegar não deixar que outras pessoas decidam por você. Não deixar que outras pessoas... Outras pessoas é assim, ó, eu respeito, eu ouço, mas no final das contas quem vai decidir vai ser eu. Eu é que vou ter alegria ou vou ter a dor, né? Então eu penso dessa forma, tá bom? Eu creio que é por aí, Ricardo. Poxa vida, que legal conhecer a sua história, Roberta, a sua e da Tina, né? É realmente inspirador conhecer a transformação, ver como é que vocês estão realizando os sonhos. Parabéns. Assim, e ela sempre comigo, né? Ela sempre comigo. Sempre. Na dificuldade, na alegria, na cerveja, no amendoim. Sempre comigo, ali, de mãos dadas, né? De mãos dadas. Às vezes ela fala assim, eu vou largar você, Pode largar, mas leva os boletos também, daí ela desiste. Ô Ricardo, nós recebemos um áudio aqui do Paulinho. O Paulinho, ele tem uma história também muito bacana, muito legal. Eu vou colocar aqui para os ouvintes e nós, naturalmente, conhecer um pouco da história do Paulinho. Vamos lá? E depois da história do Paulinho, eu vou pegar um número aleatório e vou ligar para um ouvinte, tá bom? Bacana. O que vocês acham da ideia? Vamos ter as perguntas, perguntas aqui. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui a história do Paulinho. Vamos ouvir. Vamos. Se entrar uma ou duas músicas, vai ser só o início, só um pouquinho, aí eu já chego no áudio do Paulinho, que muito gentilmente agradecemos a ele está na escuta, ele mandou para nós. Vamos lá, vamos ouvir. Vamos ouvir. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Paulo. Eu vim deixar meu depoimento aqui para quem sabe ajudar um pouco aí o programa de hoje e ajudar as pessoas que estão pensando em se reinventar. Bem, eu comecei minha carreira profissional como técnico em eletrônica. Fiz o colegial técnico em eletrônica, isso em 90, comecei a trabalhar como técnico em eletrônica e sempre pensando nessa área a princípio, né? Fui fazer faculdade de administração de empresas para poder trabalhar, crescer, me desenvolver profissionalmente dentro da que eu trabalhava, que era a manutenção. Só que a vida foi me colocando para outros lugares, né? Infelizmente, a empresa que eu trabalhava, em 2002, começou a dar sinais de que vinha perdendo espaço de mercado, começou a demitir pessoas, e a gente não sabia o futuro dela. Tá? Infelizmente foi um futuro bem ruim para a parte técnica, que hoje não existe mais. Tá? E aí eu resolvi, em 2002, já comecei a querer mudar. Apesar de
trabalhar tanto tempo como técnico em eletrônica não era aquilo que realmente eu gostaria de fazer pro resto da minha vida. Eu não me via fazendo manutenção, ou cuidando de cliente, com técnico pro resto da vida. Então, em 2002 eu entrei na faculdade de Direito. Resolvi estudar Direito. A princípio era para poder fazer um concurso. A minha ideia era um concurso público. E já formado em administração de empresa, achei que o Direito ia me ajudar a conseguir colocações melhores nessa vaga de concurso público. Só que no final de 2004, a empresa que eu trabalhava, que vinha com cortes já há 4, 5 anos, todo ano fazendo cortes, em 2004, infelizmente, no final de 2004, infelizmente foi minha vez. Eu estava indo para o 4º ano de faculdade de Direito e fui demitido. E aí eu tinha que fazer uma escolha. Ou eu continuava na área de eletrônica, procurava um novo emprego, sempre nessa área, né, que era o que eu sabia fazer, ou eu mudava radicalmente. Como eu tinha condições na época de me bancar nessa mudança, né, eu tinha rescisão de trabalho, tinha que me segurasse por um tempo, eu resolvi que eu ia mudar. E antes mesmo de prestar o concurso, como era obrigatório para mim, eu fui fazer o estágio de Direito. Comecei a fazer o estágio, me apaixonei pela profissão e hoje sou um advogado. Me formei em 2006, final de 2006. Passei logo no primeiro exame de ordem que eu prestei em 2007, no começo de 2007. E já venho aí há 13 anos advogado. Primeiro trabalhei em escritório como advogado. Desde 2008 ou 2009 eu tenho meu próprio trabalho por conta própria. Tá? Isso até 2017 era minha única profissão, simplesmente advogando. Em 2017 novamente vem a vida, né, e quer fazer a gente mudar um pouco. Por algumas questões de problemas de saúde na família e coisas assim, eu comecei primeiro a trabalhar em casa. Eu saí do escritório que eu tinha com outros sócios, desfiz a sociedade e comecei a trabalhar sozinho em casa com alguns clientes que eu tinha que eram meus. E angariando novos clientes também. E ao mesmo tempo eu comecei a desenvolver um lado que eu gostava muito, que pra mim era só um hobby, a cozinha. E comecei a desenvolver isso. Comecei a fazer alguns cursos, levando minha esposa junto, que ela estava precisando, por problemas de saúde também, ficou afastada do serviço, não podia trabalhar, começou a ter um pequeno quadro de depressão. Então a gente começou a fazer esse tipo de coisa, começou a fazer cursos para poder tirar um pouco, melhorar um pouco, aproveitando que eu estava trabalhando em casa, eu tinha um horário flexível. A gente começou a fazer alguns cursos de gastronomia. Deu um corte pequeno aqui no áudio do Paulinho, mas já está sendo restabelecido. Peço aos ouvintes que continuem ouvindo a história, uma história interessante, uma história de superação, né? E que vale a pena a gente ter assim como uma inspiração mesmo, da gente falar e pensar assim, melhor dizendo, caramba, eu achava que a minha vida era difícil, né? Então vamos continuar aqui no áudio dele. Vamos aqui, ó, já está sendo restabelecido. Então vamos lá. Então hoje uma dupla jornada. Eu sou advogado e confeiteiro em período integral ambas, né? Agora acho que o principal clique quem acabou dando foi a vida mesmo, né? Quando eu fui demitido, apesar de ter os planos, de estar me programando, eu acabei sendo demitido um pouco mais cedo do que eu esperava. A empresa não conseguiu se recuperar, mesmo apesar de ser uma empresa gigante, né? Que eu trabalhava
na Xerox do Brasil. Era uma empresa gigante, mas ela vinha cada ano perdendo mercado, reduzindo o quadro de funcionários, e eu acabei não conseguindo permanecer até o tempo que eu achava necessário, que era quando eu me formaria na faculdade, para começar a prestar os concursos. E aí eu resolvi, né, começar a fazer o estágio, que era obrigatório. Eu conseguiria me manter por um tempo, só que acabei me apaixonando pela profissão. Então acho que o principal motivo mesmo dessa mudança foi a questão da satisfação profissional. E por último, 3 coisas que eu aprendi, né? Uma é que assim, você tem que estar preparado para as mudanças. Seja mesmo dentro da sua profissão, a vida pode pegar peças na gente. Infelizmente, hoje ninguém é eterno em uma empresa. Podem acontecer coisas de um pouco período, um pouco espaço de tempo, que fazem você ter que mudar, tá? Então, às vezes, mesmo você trabalhando no que você gosta, tudo, você tem que estar sempre atualizado, tem que estar sempre se reinventando para poder estar sempre atrativo, né, para o mercado. A segunda coisa é que você tem que planejar. Eu, quando mudei para a advocacia, por sorte eu já vinha, como eu falei, já estava há 3 anos no curso de Direito. Quando eu resolvi que iria mudar de situação, eu não esperei chegar na última hora quando precisou. Então eu acho que isso é importante, né? Você planejar o que você quer. E se você realmente você tem que estudar e saber que no novo mercado para onde você vai, ou para a nova área que você vai, você já não é mais aquela pessoa que tinha experiência, que era conhecido talvez, que podia se garantir no que fazia. Você vai estar começando do zero, você vai ter que adquirir novas experiências, vai ter que adquirir um novo network, vai ter que desenvolver tudo de novo, começar tudo de novo. E isso é muito importante. Isso aconteceu comigo em Direito e aconteceu na área da confeitaria também. Por mais que as coisas apareçam, às vezes, como eu falei, a família gostou, começou a pedir bolo, aí os amigos começaram a pedir também, mas ainda assim é algo que você precisa desenvolver. Você tem que desenvolver um mercado novo. Hoje eu não consigo viver da confeitaria ainda, faço por prazer, mas para poder desenvolver, para poder conseguir viver da confeitaria, eu tenho que desenvolver muito, continuar me aperfeiçoando, porque a cada dia surgem novas técnicas, novas qualidades, novos produtos. Você tem que se aperfeiçoar constantemente. Então, e desenvolver esse mercado para que as pessoas confiem em você e possam buscar você no trabalho que você está fazendo. É isso, minha gente. Que história bacana e inspiradora do Paulinho. Obrigado, Paulinho, pela gentileza de compartilhar com nós a sua história. Parabéns a você, parabéns à sua esposa por ter essa determinação de... Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Essa determinação de mudar, querer mudar, tá bom? Isso é muito importante. Pessoal, agora é o seguinte, eu elegi aqui um número, tá bom? Desses nossos ouvintes, e eu vou ligar para este número agora. A pessoa certamente está na escuta e vamos falar com ela. Vamos lá, peraí. Vamos falar com ela. Vamos chamá-la aqui. Achando a pessoa. Vamos lá. Vamos ver se está na escuta. Está chamando. Alô, boa noite. Boa noite, Paulo.
Sou eu mesmo. Ô Paulo, como vai? Tudo bem, Paulo? É Roberto aqui da Rádio MR. Sabemos que você está na escuta. E aí, Paulo? Como está a vida? Tudo bem? Tranquilo? Tudo bem, tranquilo. E olha, eu fiquei surpreso com essa ligação, viu? Não esperava receber esse negócio de o pessoal escolher alguém para ligar na sorte. Funciona, viu? Funciona? Bacana. Funciona sim, Paulo. E assim, o que eu vou falar para você aqui é vida real, entendeu? Certo. Aqui é vida real. Aqui nós ligamos mesmo para os nossos ouvintes, porque os nossos ouvintes, como você, é a razão do nosso trabalho. Paulo, mas eu queria, dentro desse tema que você está acompanhando, eu gostaria de fazer 3 perguntinhas. Assim, tá pronto para o desafio? Vamos lá. É sempre um prazer aceitar o desafio. Vamos lá. Ótimo. Paulo, de onde para onde? E aí, o que você queria ser e o que você faz agora? Deu match? Poxa vida, que bacana essas perguntas, viu, Roberto? É com muita satisfação, sim, que eu espero contribuir. Eu escutei atentamente as histórias, né? E eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo, sem exceção, eu tenho certeza que tem algo para poder contribuir, né? Vou te falar uma coisa, Roberto. Sabe que aos 5 anos de idade, hoje eu fiz, agora eu acabei de fazer ontem 56 anos redondo, né? Eu assistia um seriado antigo, talvez muitos devem se lembrar, chamado Túnel do Tempo. Túnel do Tempo? Onde... Você o Túnel do Tempo. Olha, não é do meu tempo. Eu sou muito mais novo. Tá bom? Mas eu lembro que a minha avó contava do Túnel do Tempo, viu? Exatamente. Bom, o negócio é o seguinte, tinha os dois protagonistas viajavam pelo tempo, né? E passavam várias épocas. E os meus heróis não eram os heróis que estavam viajando pelo tempo, mas os cientistas que ficavam atrás. E os cientistas mexiam aqueles computadores com luz piscando, unidade de fita magnética rodando para um lado para o outro. E quando eu olhava para aquilo, eu pensava assim: poxa vida, quando eu crescer, quero ser engenheiro eletrônico, né? Olha aí. Então, com 5 anos de idade, já queria ter na cabeça disso. E pegando o exemplo do Paulinho, que eu acabei de ouvir a história dele, né? Que deve estar ouvindo também. Bacana essa história, Paulinho. O meu primeiro emprego na vida foi ser técnico eletrônico. E calhou de ser exatamente como eu sonhava, usando um avental branco, né, consertando aqueles computadores grandes que você também conhece tão bem, os tais do mainframe, né? E aquelas salas com aquele monte de luz piscando, unidade de fita e tal, né? E eu tive sorte de ser selecionado para trabalhar numa empresa multinacional americana, né? Então, era o emprego do meu sonho, tinha uma satisfação gigante para trabalhar, né? Disso aí. Bom, conforme eu fui me desenvolvendo na carreira, o próximo passo é aquilo que o Santucci estava falando, né? E a esposa dele tem que olhar lá para frente, onde a gente espera chegar, né? E aí o próximo passo meu, eu queria ser engenheiro, né? Afinal de contas, esse é meu sonho de criança. E aí eu fui trabalhar numa empresa, numa fábrica de computadores. E aí me deu o seguinte clique, viu? O chefe meu na época era um engenheiro, né? O nome dele era Steve Persh. E aí ele falou o seguinte: Paulo, eu vou colocar você para ocupar o meu lugar. Aí falou: chefe, não, eu era estudando engenharia, né? Falou: não, chefe, eu não quero te despedir, não quero ocupar. Não, Paulo, você não está entendendo. Para eu sair, para eu evoluir, eu preciso colocar alguém no meu lugar, né? E esse alguém é você. Então eu vou te treinar para você ocupar o meu lugar, né? Então você que vai comandar agora esse time todo, técnicos, montadores, essa fábrica de computadores, né? E eu vou te preparar. E aí ele começou a me dar uma sequência de livros para que eu escutasse do curso de MBA que ele fazia, né? Para que eu estivesse acompanhando. E um dos primeiros livros que ele me deu
foi um livrinho fininho chamado Gerente Minuto, onde tem exatamente esse conselho que o Santucci e a esposa deram, que é o seguinte: você pega o seu sonho, escreve aquilo que é de curto, médio e longo prazo. E até hoje eu tenho essa folhinha escrita, né? Então tem lá o de médio e longo prazo, o salário que eu queria ganhar, olha só, gente, para onde eu queria ir, as viagens internacionais que eu queria fazer, né? E os sonhos, que era tentar adquirir carro, casa, né? E fazer um curso de MBA, mas isso com 20 e poucos anos, né? Olha que quando a gente... Isso é uma coisa engraçada, né? Quando você está numa posição e quando você olha para frente, você vê que tem muito chão pela frente. Mas se você olhar para baixo, tem gente olhando para você falando assim: nossa, como você chegou tão longe, nossa, você está indo longe demais. Mas falei, nossa, estou só no início, né? Eu estou no comecinho, quem sou eu, né? E isso aí, gente, quando você olha para frente, quanto mais você estuda, mais você vê que você precisa aprender, né? E aí isso foi me levando, quando eu comecei a ler esse livro sobre MBA, sobre gestão, abrir o horizonte para isso, né? Para olhar do lado empresarial, de você olhar as coisas e abrir. Conforme eu fui crescendo na empresa, fui tendo cargo de gerente e tudo, quando eu tinha 40 e poucos anos, eu comecei a fazer um mestrado, né? Então eu já era engenheiro, fiz a minha pós-graduação, comecei a fazer o meu mestrado e a minha cabeça começou a dar um clique, né? Um clique para quê? Eu até essa idade, quando falavam assim, olha, a empresa chamou um consultor, nossa, eu achava que era assim, vai vir um cara que sabe tudo e mais um pouco, né? E deve ser um cara altamente bem pago, né? Né? Fazer tudo. E aí, conforme eu fui estudando, tal, aconteceu uma coisa parecida com o Paulinho falou, né? Estava no multinacional e de repente o emprego acabou, né? Aí eu falei, o que eu vou fazer? E aí eu fui convidado para virar consultor. Falei, mas eu não tenho tanto conhecimento acumulado e eu não tem essa vida comercial, né, de poder falar, né? E aí, gente, pasme, né? A oportunidade para mim foi dada e é aquilo que o Paulinho estava falando, né? Em certo momento da sua vida, você precisa decidir. Eu que tinha feito tanto curso inicial na minha vida, tanto curso executivo, aí você começa a colocar na prática aquilo que realmente você quer fazer na vida, né? E um dos cursos que eu fiz na minha vida era o seguinte: qualquer projeto que você for fazer de vida, inclusive, você tem assim, tem o sonho e a realidade. Sonho e a realidade, é o ser, né? E se eu fizer, não, mas isso aqui dá muito esforço. E se eu começar a correr, não, mas isso aqui é muito trabalhoso. E se eu montar um negócio, não, mas eu tenho que emitir um cheque, né? Então tudo você. Mas chega um momento que você tem que decidir, eu vou fazer. Então você pede demissão, você dá um cheque para alugar um lugar, né? Você inicia uma nova empreitada, você contrata, compra, e aquele momento é o momento real, é a vida real como ela é. E nesse momento, você tem um aprendizado, você faz de tudo. Você é o comercial, você é o cara que compra, você é o cara que faz, você é o cara que vende, você é o cara que entrega, faz tudo. E conforme você vai tendo sucesso, né, que o Paulinho falou, você vai tendo um processo de aprendizado, você vai construindo. E a experiência bem-sucedida vai repetindo. E se você está preparado, e aí vai a parte que você desenhou, né, para estar preparado, aquele projeto de vida, né, fazer aquela escalada, né, como o super casal falou, né, você começa a galgar a experiência e a experiência. Tivemos uma pequena interrupção no sinal. O Paulo, eu fiz uma chamada para ele usando o WhatsApp e se conectou. Então vamos aguardar um minutinho a reconexão da conversa.
vamos ligar novamente para o Paulo. Lembrando que nós ainda temos o segundo bloco do programa, logo logo. Opa, Roberto! Oi, Paulo, caiu a conexão com o WhatsApp. Mas vamos lá. Tá certo. Pode prosseguir, Paulo. Vamos lá, né? Vamos lá. Eu estava comentando o seguinte, que a experiência repetida de você fazer os acertos te leva a ter uma confiança para você repetir o sucesso. Isso vai crescendo, né? Começa a entrar numa esteira em que você já conhece a receita, você começa a repetir, começa a fazer o pãozinho campeão, começa a fazer uma escalada, né, de 100 metros, 200 e vai indo para frente, né? E eu, na minha consultoria, comecei a ter sucesso, né? A ser elogiado. Então isso vai te dando segurança de você. Até mesmo o fato de eu estar falando hoje aqui, gente, para quem me conheceu da minha infância, da minha adolescência, eu sou conhecido como Paulinho também, né? Paulinho, porque era pequenininho, meus 15 anos eu tinha ainda 1,48 m, pesava 36 quilos. E além do que era gago, bastante gago, né? Meu Deus, sério? Então, pois é, eu era bastante gago. Até os 18, 20 anos o pessoal me conheceu completamente gago. E, para você ter uma ideia, né? Comecei a praticar esporte, né? Hoje eu tenho 1,80 m, né? E gosto de praticar luta, corrida. Então tenho uma vida esportiva bastante, não tão intensa, mas intensa, né? Gosto de fazer coisas bastante intensas. E hoje, como você pode ver, eu dou aulas, dou palestra, né? São coisas que deu para me superar, né? Isso aí eu tive aprendizado, né? Aprendizado que a gente vê o seguinte, né? Primeiro, a gente tem 2 ouvidos e uma boca, né? Então, se a gente consegue ouvir mais gente, e se você tem paciência, e você tem a humildade de ouvir todo mundo, você consegue dar um palpite de muitas coisas que você ouviu. E aí, com isso, você dá um palpite assertivo, né? Então, você não fala besteira, você fala com mais assertividade. Isso aí contribui muito para você estar sempre falando coisas que as pessoas querem ouvir e vai contribuir, né? A segunda é que por mais que você estude, mais você tenha mestrado, doutorado, você aprende uma coisa. Quanto mais você estuda, mais você sabe que tem para aprender, né? E a informação, ela muda, né? Então, o mais importante é ter o desejo de querer sempre aprender, né? Sempre. E a outra, que eu considero muito importante, é a coragem. A coragem independe de se você tem estudo ou não. A coragem é aquele primeiro passo que você dá, né? Mesmo sem conhecer direito o que vai acontecer, mas você planeja. Aqui estava sendo dito no início, né? Eu quero escalar lá. Mas você planejou? Está levando suprimento? Você tem corda? Né? Se acontecer alguma coisa, quem que você avisa, né? Então, existe o planejamento para você fazer, né? Então, mas para fazer, mas mesmo que você planeje, você não consegue dar o primeiro passo se você não tiver a coragem, né? Para quem já fez arborismo, pelo menos o arborismo que eu fiz, tinha uma última etapa que era o seguinte: você amarrava com uma corda nas suas costas e dava um salto para frente para segurar mais à frente uma barra. Se não tivesse força, você caía, mas claro que tem a corda te segurando, né? Mas tem o receio de ter aquele sentimento ruim de cair, né? Então é uma questão de você ter a coragem, né, para poder investir, poder fazer uma coisa nova, né? Então esse é o registro que eu queria deixar aqui, né? Espero ter compartilhado e ajudado, né? A ouvir um pouquinho mais dessas histórias, né? Que ajuda aí de repente a contribuir. Ô Paulo, tá bom? Nós é que agradecemos a sua gentileza, a sua história. Imagina. Também realmente é bem assim inspiradora, né? É uma história bacana, uma história legal, bonita, e o mais importante, né, Paulo? Como você mesmo falou, é o objetivo, né? Você tem aquilo na cabeça, você colocou na cabeça que você queria fazer engenharia, fez, recebeu a graça do seu superior
de até ele colocando você como uma pessoa da confiança dele e entregando o cargo, continuou estudando, ou seja, você não parou, né? É interessante isso porque nós temos que entender o seguinte: os sonhos, ele vale para a pessoa com mais possibilidades, para a pessoa com menos possibilidade, né? O sonho é para todos, cada um tem um sonho dentro do seu limite, dentro das suas possibilidades, tá bom? Muito bacana, legal, história inspiradora do Paulo, a história inspiradora do Paulinho também. Paulinho, bacana, muito legal o seu áudio, tá bom? Muito obrigado mesmo. Agora é o seguinte, nós vamos continuar com o nosso bate-papo, porque nós temos aqui algumas perguntas, tá bom? Algumas perguntas, vamos ver aqui. Está chegando mais uma ligação. Vamos lá. Ricardo. Ô, Roberto. Sim, estamos ouvindo aqui. Olá, Roberto. Então vamos lá. Só para pontuar para vocês, nós temos aqui agora conectados, olha que maravilha, 1082 ouvintes. Olha. Que maravilha, que bacana. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Estamos aqui quebrando o recorde. Pessoal de Curitiba, São Paulo, Santo André, Botucatu, Paulinha, Barretos, Sorocaba, Londrina, Maringá, Nova York novamente. A semana passada já teve um ouvinte de Nova York. Bacana, isso é muito legal. A MR Sem Fronteiras, pessoal de Maringá, o pessoal de Palmas, no Paraná, também na escuta, o pessoal de Araucária, no Paraná, o pessoal de Hortolândia, o pessoal de Hortolândia lá na IBM, mandando um abraço para todos, bacana. Pessoal aqui de Sumarezinho, bacana também, muito legal. Barretos novamente aqui aparecendo no nosso monitor. Que bacana, pessoal. Tem muita gente. Estamos muito felizes. Ricardo, Andréia, nós temos aqui, vocês estão na escuta? Estamos sim, e ouvimos todas as histórias aí, muito inspiradoras, e a gente quer agradecer muito ao pessoal trazendo a contribuição, os dois Paulinhos, né? Muito legal, acho que realmente são histórias que inspiram a gente, e é um aprendizado bem grande mesmo, né? É aquele clique da mudança, né? O despertar, né? Que vem naquele desejo de se reinventar, né? E o mais importante que eles falaram, né? É estar preparado para essa mudança. Muito legal mesmo. Isso, inclusive eu quero dizer ao Paulo, a esse ouvinte que ligamos aqui, ele diz assim: olha, obrigado pela oportunidade, estou tentando conectar, mas cai. Paulo, é que na verdade é o seguinte, não é que cair a conexão, é que nós só temos uma linha, por enquanto, para a comunicação com os ouvintes, e eu estava com uma outra ligação na espera, essa do Ricardo. Me perdoa, tá bom? Espero que tenha aproveitado. Aproveitamos demais, como o Ricardo, como a Andréia falaram, e eu faço das palavras deles as minhas. Foi muito proveitosa a sua participação, Paulo. Muito obrigado mesmo. Assim também como a do Paulinho. Agora vamos às perguntas aqui dos nossos ouvintes. Opa, ok? Vocês estão prontos para responder? Sim, muito bom. Sempre esse momento das perguntas aqui. Legal. A primeira pergunta, André e Ricardo, a Mari de Maringá, ela faz para mim. Então eu vou tomar a liberdade de tomar a frente de vocês e responder. Bora. Ela diz o seguinte: Roberto, boa noite. Estou ouvindo atentamente esse excelente programa de sexta-feira às 19 horas. Mas o que me causa a surpresa é você dizer que
o dente de alho, o patuá, o amuleto, isso não tem interferência. Tem sim. Bom, vamos lá. Estimada Mari, o que eu vou responder para você? Eu não posso deixar a minha vida, eu pelo menos penso assim, tá bom? Eu não posso deixar a minha vida, deixar a minha sorte, deixar o meu objetivo por conta de um dente de alho, por conta de um amuleto qualquer que seja, tá bom? Eu respeito todas as religiões, as crenças, as ideias que as pessoas têm. Eu respeito o padre, inclusive segunda-feira de madrugada vai ter programa do padre, esqueci o nome do homem de novo, Melo aqui, Fábio Melo, isso, o padre Fábio Melo, o padre Reginaldo Manzotti, o padre aqui da paróquia aqui de Curitiba, do ladinho de casa. Eu respeito o pessoal do grupo espírita kardecista, eu respeito o pessoal do candomblé, eu respeito os evangélicos, eu respeito todos, porque eu entendo que nós só temos um Deus, não é mesmo? Então, para ele não tem diferenciação esses rótulos, nós é que criamos, mas o nosso Deus, o nosso mestre, filho de Deus é o mesmo. E ele me deu a vida, e ele me deu objetivos, e ele me deu uma missão para eu cumprir aqui. Então eu não vou deixar minha missão porque o outro lá não quer, porque o outro pensa diferente, porque o outro tem uma cruz atrás coloca uma cruz atrás da porta na hora que eu chego na casa dele. Não, eu não vou fazer isso. Não vou me ligar para isso. Eu vou seguir o meu caminho, tá bom? Como eu falei, respeito todos. Não faz, na minha opinião, não faz diferença, mas eu respeito quem pensa diferente, né? Respeito. Olho gordo, inveja, esse negócio, só vai me atingir se eu permitir. Só vai me acertar em cheio se eu permitir. Assim também, se o amor quiser me acertar, como me acertou com a Tina Top, mas se na hora eu repelisse o amor, eu ia perder essa grande mulher da minha vida, a Tina Top. Tá entendendo? Então eu penso assim, desculpa Mari se eu me fiz entender errado, ou se você entendeu diferente, mas é isso que eu penso. Agora, depois do meu sermão lá para Mari, e a Andréia, tem mais uma pergunta aqui para Andréia. Andréia, quem tem mais obstinação para atingir o sonho? É o homem ou é a mulher? Olha, são os dois. Se tiver junto, melhor ainda, porque aí junta forças. Aqui a gente tem um A, um mais e um R. Então, todo mundo tem, né? Não importa aí se é homem, mulher, ou se é homem por decisão, mulher por decisão. Não importa. O importa é o que está dentro de cada ser humano, que tem um objetivo e uma determinação e faz acontecer. Se planeja e vai lá e faz acontecer. Que ótimo. Agora, Ricardo, tem uma pergunta que é direcionada para você, tá bom? Ok. O que você entende ser o maior obstáculo para a realização de um objetivo? Você sabe o nome da pessoa, Roberto? É a Janice. A Janice de Barretos. Oi, Janice, obrigado pela pergunta. Assim, o que a gente acha que assim pode ser, né? Eu acho que são as crenças que a gente traz, sabe? Janice, a gente cresce, lá na infância a gente tem uma série de situações que a gente passa e que nos marcam, né? E muitas delas vão trazer pra gente situações em que a gente fica com medo frente a um desafio, frente a dar esse passo no escuro. Então, assim, muitas coisas está dentro da gente, né, o principal obstáculo, né? Eu acho que por isso que a gente fala bastante, né, a questão do autoconhecimento, de você saber, né, aquelas limitações que você tem, trabalhar com elas,
eu acho que está muito dentro da gente, né? Então, a gente também aqui lá na montanha, a gente fala muito assim, quando a gente está subindo, que é muito da nossa cabeça. Lógico, tem situações extremas, tem nevasca, tem avalanche, tem uma série de situações, claro, e também na vida nossa do dia a dia também acontece, como uma empresa fecha, você é demitido, etc e tal. Mas eu acho que o principal aspecto é você dentro de si se conhecer, né? E trabalhar as limitações que você tem, as crenças que você tem, para poder realmente suplantar esses obstáculos, tá? Bacana. Agora tem uma pergunta aqui do Benjamin. O Benjamin lá de Sumarezinho, São Paulo. Ele pergunta assim: por que existem pessoas que parece que tudo é mais fácil? É para o Ricardo. Boa pergunta também, né, essa, né, Benjamin? Eu acho que a gente vê muitas situações dessa e a gente se questiona mesmo, né? É natural que a gente se questione e tal. Mas eu acho que assim, o fácil é uma coisa relativa, né? Às vezes vem de uma situação econômica da pessoa, às vezes vem, que a gente pode falar da sorte, né? Mas no fim do dia, sabe, assim, aquela dificuldade que você passa para atingir um objetivo, né? É aquilo que realmente vai te trazer o valor, né? Eu acho que tudo que vem do caído, beijado da mão do céu, caído do céu, de mão beijada, assim, ela acaba não tendo aquele valor, aquele significado efetivo para você, né? Então, aquelas conquistas que são mais árduas são aquelas que mais marcam a gente, né? E elas marcam realmente para você se reinventar, para você estar melhor, né? E para você conseguir ganhar mais situações. Então, a gente entende assim, acho que o fácil é uma coisa relativa, né? E realmente essas dificuldades a gente tem que encarar como uma coisa muito de aproveitar ela para sermos melhores, né? E como a gente tinha falado também, não olhe para o lado, né? Olhe para frente, então olhe o seu caminho, né? Não o do lado, porque como você disse, às vezes parece mais fácil, mas a gente não sabe a realidade mesmo daquela pessoa. Então busque o seu caminho, o seu objetivo, não importa em que altura da montanha você esteja, e vai dando um passo depois do outro. Olhe para aonde você quer estar. Isso é muito importante. Andréia, você foi muito feliz, assim como o Ricardo, nessa tua explanação, porque nós lembramos da história, enquanto você estava falando, eu estava lembrando a história do Paulinho, né? E de repente ele estava trabalhando numa empresa grande, tranquilo, né? Com muito esmero, com muita dedicação, daí veio uma demissão, daí veio algumas situaçõezinhas familiares, aí veio faculdade, mas ele não perdeu aquele olhar no horizonte, né? Que tenho certeza que ele olhava para o horizonte e viajava, ia longe, né? Ia lá buscar o sonho dele, né? Então eu creio que isso é o que motiva, né? Agora eu tenho uma pergunta aqui interessante. Quem manda essa pergunta aqui é o Eduardo de Campinas. Ele diz o seguinte: André e Ricardo, estou ouvindo atentamente as histórias e são muito inspiradoras. Agora eu tenho uma dúvida. Para eu atingir os meus sonhos, para eu alcançar os meus sonhos, o que eu preciso mudar? Os meus atos ou os meus pensamentos? Olha, na verdade, uma coisa está ligada na outra, né? O como você estiver pensando é o como você vai agir. Então, você mudando você muda o outro. Pensar diferente, se reinventar, buscar novas atitudes, um vai complementando o outro, na verdade.
Acho que é bem por aí mesmo, né? E você olhar para os seus pensamentos, né? Eles podem trazer, né? Olhar que você está buscando realmente algo grandioso ou te limitando, falando que eu não tenho capacidade para atingir isso, né? Então, você fazendo uma mudança, uma atitude sua que você muda, ela pode significar uma mudança no seu pensamento, né? Porque você vai tomar uma atitude, vai dar um passo à frente, você vai saber que deu certo, né? Desafiando até um pensamento que não, que mostra que não, né? Mas vai dar certo, aí você vai mudar esse mindset, essa forma de pensar. Então são uma combinação dos dois, né? Então exercitando mesmo que a gente vai conseguindo, né? Fazer essas mudanças na gente. Tem uma pergunta interessante da Andréia de São Paulo. Autoestima baixa e falta de confiança em si mesmo são barreiras para o sonho? Oi, André, obrigado pela pergunta. Sim, são, né? Eu acho que a autoestima baixa, você não acreditar em si, isso tudo são, como a gente tinha falado lá para Janice, né? São muitas vezes oriundas de crenças que a gente tem, né? Que a gente acaba realmente se colocando numa situação em que você não acredita em você, né? Então isso é um obstáculo bastante grande, né? E se conhecer e entender, primeiro reconhecer que você tem talvez uma característica dessa, né? Ou qualquer outra pessoa tenha, é bastante importante para fazer a mudança, né? Dentro de si mesmo, passar a acreditar mais. E são pequenas ações, né? Que você vai fazer no seu dia a dia que pode começar a fazer a mudança desse mindset, sabe? Você vai ter uma pequena ação que vai te dar mais autoconfiança numa relação, numa conversa, numa reunião, no trabalho, por exemplo, mesmo em casa, né? Então eu acho que isso é um caminho, mas reconhecer que você talvez tenha uma limitação dessa, né? De autoestima, tudo, é bastante importante para você começar a trabalhar e fazer exercícios pequenos mesmo no dia a dia para começar a mudar a sua visão. É isso aí, você não vai assim, né? Quem se sente assim não vai mudar do dia para a noite, mas saber reconhecer e se permitir dar aquele passo à frente, experimentar, entender, né? Como nós falamos, tem técnicas de atenção plena, tem técnicas aí para se reinventar, para criatividade. Tem a parte de inteligência emocional, tem várias técnicas que ajudam a gente a enxergar isso, né? A ver aonde que a gente tem esse limite e o que a gente pode fazer para ir nesse passo a passo e evoluindo. Não vai acontecer do dia para a noite, como a gente falou, mas o iniciar vai fazer você cada vez ir mais longe e seguir aí para atingir um sonho objetivo que até então você achava que era só um sonho e que não era alcançável. Legal, tem uma pergunta aqui da Eliane de Sorocaba. Bloqueios emocionais e crenças limitantes são empecilhos para a realização de sonhos? Como nós falamos, né, um pouquinho aqui, com certeza são, mas todo mundo tem. Só que, assim, você tem que reconhecê-los e começar a fazer trabalhos, né? Então tem muitas técnicas, como nós já dissemos, né, agora e em outros programas, que te ajudam a quebrar, né, o que te limita, a você seguir, a você reconhecer, a você se ver e mudar, conseguir mudar isso, virar essa chave. Interessante. Agora tem uma outra pergunta aqui do Maurício. O Maurício é de Santo André. Vamos lá, Maurício. Deixa eu ler a pergunta aqui. Ele escreveu um texto, aí ele mandou uma pergunta aqui, ó. Eu sou uma pessoa realizada profissionalmente e pessoalmente, porém, o meu sonho eu ainda não atingi, meu sonho material. Como conquistá-lo? Legal, Maurício, obrigado pela pergunta. Assim, eu acho que, como a gente comentou ao longo do programa, né, realmente como que você desenha esse sonho seu, sabe? A gente
gente não sabe qual que é exatamente, mas é principalmente colocar ele talvez no papel. O Paulinho tinha comentado em relação a isso, né? Colocou no papel, fez alguns objetivos para medir se ele está indo no caminho certo, né? E você consegue, né, ter mais tangibilidade. Às vezes você não alcança um sonho porque ele fica muito intangível, né? Você não consegue medir ele, você não consegue palpá-lo, né? Então, por isso que a gente tem o quadro aqui em casa pra gente ver mesmo. Vocês vão ver lá no Instagram depois o que a gente tem aqui. Mas você começar a tangibilizar o seu sonho é aquilo que realmente começa a ajudar você a correr atrás dele, a ter mais visibilidade dele. Então isso é talvez uma forma, né, de você conseguir chegar nele. Interessante, Ricardo, a sua resposta. Agora eu tenho uma pergunta aqui do Maurílio Colasso de Limeira. Ele diz o seguinte: essa eu posso responder para o Maurício Colasso, André e Ricardo? Claro. Ele diz o seguinte: eu vou responder Maurílio. Então eu vou responder para você. Ele diz o seguinte: eu tenho o sonho de conhecer a Anitta. Eu tenho chances? Olha, Maurílio, eu vou falar uma coisa bem de verdade para você. Aqui no seu WhatsApp não tem a sua foto, mas se você for que nem o nosso amigo lá, o 32 quilos, 1,40 m, vai ser meio difícil de você, porque conseguimos que a Anitta é alta, tá bom? Mas manda uma foto sua pra ela, o WhatsApp, se você quiser a gente tenta descobrir o e-mail da Anitta, e aí nós desejamos sucesso pra você, tá bom? Mas assim, continue aí ouvindo a MR, a rádio MR, tá bom? E aí não adianta escrever para nós, porque nós não vamos tocar a música da Anitta. Mas seja feliz, tomara que você consiga, tá bom? Se bem que assim, pelos que a gente vê aí na internet, ela anda com uns bofs bonitos aí. Então, se você achar que tem garrafa vazia para vender, nós descobrimos o e-mail dela e passamos para você, tá bom? Não tem problema, desculpa a brincadeira, não tem problema só brincadeira, Maurílio, mas eu tô falando sério, viu? Tá bom? Vamos lá, agora tem uma outra pergunta aqui, uma pergunta bacana, essa uma aqui, também do Eduardo, mas o Eduardo de São Paulo. Quais as principais estratégias mentais para manter o equilíbrio e percorrer o caminho dos sonhos? Bacana a pergunta, hein? Nossa, muito legal, realmente, Eduardo. Muito legal mesmo, porque acho que realmente essa é uma das pontes, uma das coisas bem importantes, né? Você realmente ter um preparo mental forte, né? Como a gente faz, a gente percorre uma jornada também na montanha, né? E você ter, né, uma estratégia. Não caiu. Sim, tinha caído. Você tem uma estratégia, a gente tem, assim, o que a gente faz, né? Quando a gente mapeia o nosso sonho, né? Você coloca esse sonho no papel, põe na parede e começa a fazer o planejamento dele, você começa realmente a entender quais são os riscos, quais são as possibilidades, quais são as situações que você pode passar. É a mesma coisa que a gente faz, né? Na expedição na montanha, né? Então a gente mapeia isso e a gente sabe, olha, quando chegar tal dia da expedição, no site nosso tem lá uma expedição que nós fizemos ao Concagua, vocês vão ver lá como é que chega as altitudes, né? E a gente mede isso e a gente sabe, quando chegar nesse ponto aqui da montanha, a gente sabe, eu vou ter um desgaste físico grande, eu vou estar cansado, a altitude vai me pegar. Então assim, eu já sei, eu já vou com a mente preparada para tentar superar essas situações, né? Isso é uma fortaleza que você consegue ter antes, né, de estar dentro de uma jornada, né, para a montanha, para um sonho, sabe? Então é muito importante o que a gente comentou, né? Desenha ele, mapeia ele, né, o seu sonho, monta a sua estratégia, se prepare, né? E aí você vai realmente começar a desenhar tudo aquilo que você tem, que você precisaria ter
para usar, né? Nem sempre em todas as situações, né? Por exemplo, na montanha ou sonhos, que a gente falou, cada desafio é um desafio, né? Cada desafio vai exigir de cada um de nós uma preparação mental adequada, né? Então acho que isso é muito relativo de cada situação, mas é muito importante realmente você ter essa condição de mapear isso antecipadamente e aí se preparar. Então... tem... Pode falar. Desculpa, André, desculpa. Não, eu ia só comentar que tem até um livro bem interessante, assim, fininho, facinho de ler, que chama A Boa Sorte. Dá para baixar na internet, é bem interessante. E lá ele mostra, né, quando você tem um objetivo e como você vai utilizando, né, as suas ações, né, e a maneira que você mentalmente vai vendo aquele sonho e como vai crescendo até ele se realizar. É muito boa a leitura, a gente recomenda, é bem tranquilinho de ler, bem fininho e é muito legal, muito inspirador. Bacana. Tem uma outra pergunta, essa pergunta aqui é interessante e eu imagino que acontece não só com esse ouvinte, mas também com várias outras pessoas, inclusive com nós, já passamos por situações assim. Ele diz o seguinte, é o Romeu de Araçatuba, ele diz o seguinte: o que eu posso fazer para evitar a autossabotagem em meus sonhos? Ou seja, eu planejo, eu escrevo, eu mentalizo, eu foco, eu trabalho. Porém, daqui um pouco eu me perco e tudo fica ao léu. E aí? Não, legal, Romeu. Acho que isso é uma pergunta realmente bem pertinente. Eu acho que realmente a gente tem que ter, acho que todos nós passamos por situações similares, né, em vários momentos, e principalmente assim, que a gente falou na parte, quando a gente falou de estresse, no problema do estresse, né, a gente falou da atenção plena, né, muitas vezes a gente entra em distrações, né, que acontecem pra gente, então você começa a trabalhar dentro de uma linha, dentro de um objetivo, mas começam a vir distrações, você não consegue separar efetivamente aquilo que realmente vai te agregar valor para aquele seu sonho ou que vai te distrair. À medida que você não vai conseguindo identificar isso, você vai se afastando cada vez mais, né, dessa rota, desse desenho, desse plano que você fez. Então uma das coisas bastante importantes é você ter uma atenção plena nessas situações, né? Então realmente analisar quando se vier um pensamento, aparecer um e-mail, uma coisa da internet, como que você, peraí, isso faz sentido para o meu caminho, para o meu sonho? Então deixa eu reconsiderar essa situação e manter a linha que eu já vinha adotando. É isso aí, né? Você trazer para o curso de novo, para o caminho certo de novo. Então, o mais importante é você identificar, porque isso realmente acontece com todo mundo. Mas a partir do momento que você identifica o que, aí você consegue ter uma ação para poder trazer para o caminho que você quer de novo. É uma coisa interessante que tem, né? Que assim, a gente está muito acostumado nesse mundo, uma loucura, né? Que você vive. Então você está querendo fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, tal. Então a gente fala assim, muitas pessoas têm muitas iniciativas, mas não têm acabativas. Então você tem que buscar acabar, né, as coisas que você tem. Então a gente abre flancos, começa a fazer um curso disso, um curso daquilo. Peraí, deixa eu entender por que eu estou fazendo esse curso, por que eu estou lendo esse livro, né? E aí sim você conseguir focar melhor. Então muitas vezes 20% das suas ações vão trazer 80% dos seus resultados, né? Então acho que é o Pareto, né? Então isso a gente tem que ter essa atenção ao longo do dia, dos nossos dias, né? Em todas as situações. Que legal, que bacana, Ricardo, a sua explicação e a explicação do André. Tem mais uma pergunta aqui do André, o André de Londrina. Ele pergunta o seguinte, André de Londrina, ela pergunta o seguinte: alguém de vocês já realizou um sonho? Qual é a sensação? Olha, Andréia, eu vou responder, vou começar respondendo, tá bom?
eu realizei já alguns sonhos, né? O primeiro era sair daquela peneira de vida, com dificuldade, com muita luta, né? Consegui subir um degrau na vida até agora. Depois consegui uma pessoa do meu lado que é assim, fantástica, né? Também é um sonho. E depois eu tenho um sonho Renata, um sonho Rafaela e um sonho Arthur, né? Então são 3 sonhos realizados. Aí eu tenho outro sonho MR, Escritório de Projetos de Tecnologia, e MR Treinamentos, e agora um sonho que está começando a Rádio MR, pequenininho, mas a sensação é bacana. Mas assim, como eu falei lá atrás, gratidão, eu tive muita ajuda, muito. Eu não posso esquecer das ajudas, das noites mal dormidas, das dívidas, que me ensinaram muito, das dívidas muito, os credores que me ensinaram muito, tiveram muita paciência comigo, né? Mas eu consegui subir mais um degrauzinho. Tem muito ainda para subir, né? O importante é não parar, tem muito ainda para subir. Mas assim, é ter muita fé em Deus, principalmente colocar Deus ao seu lado e falar: vamos, não pensa que eu vou por esse mar sozinho, não, vamos comigo, tá bom? E desatar o nó da proa e soltar o barco, porque ele está na direção. André e Ricardo. Não, bacana, Roberto, acho que é bem por aí mesmo, né? E acho que assim, a sensação de realizar um sonho, né, ela é muito gratificante, porque na verdade, assim, ela mostra, né, toda essa sua capacidade, um pouco que a gente falou na autoestima, né? Você se sente realmente realizado, né? Por isso ele tem que estar muito próximo do seu significado, ter um propósito para você, porque às vezes você realiza umas coisas e tá bom, alcancei, e aí, né? Então por isso que esse sonho ele tem que ter um significado, aí ele vai realmente te elevar, né? Vai mostrar que você tem essa capacidade, né? Quando ele está ligado ao seu propósito. Então assim, e às vezes a gente também já realiza sonhos e tem que colocar pequenos sonhos também na nossa vida, né? Às vezes a gente sonha, quer sonhar grande, tem que sonhar grande, com certeza, né? Mas a gente reconhecer, a gente vai falar um pouquinho mais pra frente no programa de celebrar, sabe? A gente tem que colocar pequenos sonhos na nossa vida, porque a gente tem todos os dias uma conquista, né? Eu acho que de estar vivo, de estarmos aqui agora conversando, né, dessa oportunidade, é um sonho, é uma realização que a gente tem. E vocês não sabem, mas toda vez que a gente termina aqui, a gente celebra o programa também, sabe? O momento, a oportunidade que a gente tem. Então é uma sensação tão grande quanto alcançar o cume da montanha. Então acho que esse é o sentimento que a gente tem que trazer, porque isso está ligado, o programa, a conversa com vocês, as perguntas de todos os ouvintes, isso está ligado com o nosso propósito, é uma alegria. Então assim, é um sonho que a gente está realizando cada vez que a gente está aqui, é muito gostoso isso. E assim, a gente sabe que para realizar o sonho, muitas vezes, a maioria das vezes, né, é bem difícil, né? Então a gente tem bastante obstáculo. E uma das técnicas, né, mentais aí que ajuda a gente a realizar é justamente, sabe, fechar os olhos e se imaginar realizando aquele sonho. O quão feliz você vai sentir, o quão importante é para você. Então se imagina vencendo, sei lá, o seu sonho é emagrecer. Se imagina lá, magra, com a roupa que você quer, se olhando no espelho, sentindo tudo aquilo. Seu sonho é comprar o carro, se imagine lá dirigindo aquele carro, indo na concessionária, comprando ele, sabe? Tudo isso, esse sentimento vai fazer com que você supere cada vez mais os obstáculos para sentir real esse sentimento que é muito bom mesmo. Que bacana! E só reforçando o que o Ricardo falou, senhores e senhoras ouvintes, realmente, na hora que acaba o programa, nós celebramos, comemoramos, ou eu ligo para eles, ou eles me ligam, e ficamos felizes pelas participações de cada um de vocês,
por essa interação, por essas perguntas fantásticas, porque para nós é um sonho, sabe? É um sonho a gente conseguir segurar vocês, ter a atenção de vocês, ter esse privilégio da presença de vocês. Para nós é um sonho, porque o nosso propósito é levar a informação. É isso, e nós aos poucos estamos conseguindo com a ajuda e a paciência de vocês. André e Ricardo, agora é o seguinte, chegaram 3 perguntas, olha que interessante, de 3 pessoas diferentes, mas eu creio que há uma similaridade entre as 3 perguntas. A primeira é a da Letícia. Andréia, você escolha a pergunta 1, 2 ou 3. Qual você quer responder? A 2. Desculpa. É a Letícia. Tá bom? É a Letícia. É o Jair. E é o Misael. Vamos começar pela A Letícia. 1, a 2 ou 3? Vamos começar pela Letícia. Pela Letícia. A Letícia é a pergunta 3. Tá? Por que mesmo tendo começado algo que tenho a intenção de atingir, não importa como, acabo desistindo? Por que mesmo tendo começado algo que tenho a intenção de realizar, não importa sonhar, desculpa, não importa como, acabo desistindo? Oi, Letícia. Olha, Letícia. É que, então... Letícia, eu vou passar essa pergunta para Andréia. Tá ótimo, vamos lá, Letícia. O que acontece? O sonho tá muito ligado ao propósito. Às vezes a gente desiste daquilo que não tá, a gente quer, mas não é aquele propósito, não tá dentro da gente. Então quando fica mais difícil, você olha, nem vale a pena. Agora, se for realmente um propósito, se realmente for um objetivo, se for algo que vem muito aqui de dentro, você não vai desistir. Você foca e se imagina conseguindo, se prepara, se planeja e tenho certeza que você vai chegar lá e você vai sentir uma satisfação imensa. Que ótimo. Agora, Ricardo, tem a pergunta 1 e a pergunta 2. Qual você quer? A 1. A 1. O que Isso. pode me impedir de realizar os meus sonhos? Essa aí é do Jair ou do Misael? Desculpa, Ricardo, cortou. A pergunta é do Jair ou do Misael? Alô? Isso, do Misael. Legal, Misael, obrigado. Então, Misael, acho que são alguns fatores aí, Misael, que podem impedir de você realizar um sonho. Um que a Andrea comentou aí com a Letícia é você realmente não ter um propósito associado a ele, não significar realmente algo grandioso para você, que tem um significado muito forte, né? Mas mesmo assim, podendo ter esse significado, esse propósito, você pode também ter, como a gente comentou também, um pouco das crenças limitantes, né? Você tem às vezes algumas limitações que você já traz isso muitas vezes lá do passado, de situações marcantes que você passou e que elas restringem você, né? Então quando você está muito perto, você desiste. Eu não tenho capacidade, porque você ouviu, olha, gente, você nunca vai chegar onde você quer, sabe? Sei lá, às vezes na infância você pode ter ouvido isso, ou alguém pode ouvir isso, e isso marca a pessoa, sabe? E isso quando ela vai chegar lá, o subconsciente traz, eu nunca vou conseguir. Pum, ela realmente não consegue, né? Então são vários fatores, mas assim, muitas coisas estão dentro da gente, são crenças que a gente tem, são coisas que a gente passou muito forte no passado e que vão bloqueando a gente ao longo da jornada, né? Que ótimo. Agora a última pergunta do Jair, ele pergunta assim: mesmo sabendo o que quero, não entro em ação e finalmente o meu sonho se derrete.
Jair, é uma coisa que muitas vezes a gente procrastina, né? Isso é uma coisa que a gente que é muito comum, né, da gente, né? Em situações da vida pessoal, da vida profissional. Tivemos um pequeno. Oi, Roberto. Voltamos? Oi, Ricardo, cortou. Você pode. Sim, claro. Voltar, por favor? Sim, claro. Então, Jair, o que a gente estava comentando, muitas vezes assim, a gente procrastina, né? Tem um tema que é a procrastinação. Então a gente realmente não consegue ter atitude para chegar lá. Às vezes pode ser que seja faltando um planejamento, às vezes pode ser que seja faltando um conhecimento, né? Mas algumas vezes isso é um pouco também relacionado à procrastinação. Então a gente fica sempre adiando aquela situação, sempre adiando uma tomada de decisão, sempre adiando falar ou conversar. A gente acaba não sendo direto naquilo que a gente quer, não sendo assertivo, né? Então acho que a gente tem que trabalhar um pouquinho nesses aspectos para a gente no dia a dia ir tirando, né? Então, como a gente comentou também, às vezes em pequenas ações, você conhecendo que talvez tenha algumas dessas limitações, né? Você pode começar a testar e para ganhar a confiança, né? Em algumas situações. Então, acho que isso é bem importante. Que ótimo, que ótimo. André e Ricardo, chegamos ao fim das perguntas. Que legal, Roberto. Certo? Perguntas interessantes, perguntas importantes. Dá para perceber que o pessoal, eles não estão perguntando. Não, acho que os nossos ouvintes têm. Ricardo. Acho que os nossos ouvintes realmente têm assim, perguntas muito importantes, né? E que realmente são cruciais para o sonho da gente, para alcançar e para ter aquela satisfação que a gente estava comentando, né? Muito bacana, e a gente agradece muito a participação de todos vocês aí com as suas perguntas. Com certeza é muito importante para a gente ouvir, poder responder, poder saber as dúvidas, opiniões, né, dos ouvintes. É só gratidão mesmo aí, é muito legal. Que bom, pessoal. Amigos, estamos chegando ao fim de mais um Conexão Campo Base aqui na Rádio MR Easy Listening. Vamos realizar os nossos sonhos, vamos buscar a vista que queremos ter, vamos em busca sempre da felicidade, vamos em busca sempre de algo mais valoroso, daquele objetivo que podemos chegar e falar assim, puxa, esse valeu a pena, esse valeu muito a pena. E sempre lembrando, Deus em primeiro lugar, Ele é a razão, Ele é a causa primeira de nossas vidas. André e Ricardo. É isso aí, Roberto e amigos ouvintes aí. Toda hora é hora de realmente definirmos nosso sonho, calibrar esse caminho aí, nos conhecermos nessa jornada, né? E começar realmente a dar o primeiro passo para a realização dele, né? De novo, a gente agradece muito a participação de vocês, né? E a gente espera encontrar vocês aí na sexta-feira que vem, mais uma vez no Conexão Campo Base. É isso aí, pessoal. E lembrando vocês ainda, né, tem duas coisas. Amanhã no nosso portal, todo o conteúdo dessa nossa conversa vai estar disponível. Se vocês quiserem relembrar também os outros programas, o que a gente falou, o que foi dito aí, as dicas, tá tudo lá no nosso portal. Durante a semana também fiquem ligados no nosso Instagram. Todos os dias nós vamos colocar insights para nos ajudar nessa jornada, dicas, coisas que vocês possam fazer no dia a dia aí para a gente conseguir alcançar nossos sonhos, tá? Então vão lá, sigam no Instagram do casal AR Extreme e da Rádio MR. Isso aí, vai ver a foto que tá fixada aqui na nossa sala, vai subir agora, hein? É isso aí, é o nosso sonho, é o que inspira a gente. Ótimo, pessoal. Então, nos encontramos ao vivo novamente na próxima sexta-feira, às 19 horas, com temas importantes para inspirar o nosso dia a dia, aqui no Conexão Campo Base, na Rádio MR, a Rádio Easy Listening.
Obrigado pela sua participação, obrigado pelas perguntas, obrigado pela participação do Paulo. Obrigado pela participação do ouvinte Paulo, que esteve ao vivo também com nós. Obrigado pessoal de Londrina, Maringá, Palmeira, Palmas, Ponta Grossa, Cornélio Procópio, Cornélio Procópio, que lindo, Curitiba, São Paulo, Osasco, Bauru, Jandira, Limeira, Sumaré, Campinas, Portolândia, pessoal lá de Nova York, New York City. Bacana, estamos desbravando fronteiras. Daqui a pouquinho nós vamos estar lá no coreano lá que explodiu o mundo lá, mas é só de ouvir a Rádio MR, a Rádio Listening, já passa toda essa doideira dele de fazer bomba. Aliás, você lembra aquele maluco lá do Irã, a Ahmadinejad Gerhard? Ele queria construir bomba, queria enriquecer urânio. Foi só mandar uns potes da Rádio MR. Olha a Ahmadinejad Gerhard, daqui uns dias nós vamos inaugurar a Rádio MR. Mandamos para ele algumas músicas que nós tocamos sempre. Parou, sumiu o homem, perdeu a vontade de explodir o mundo, explodiu o Irã, parou a vontade de destruir Lucias, enriquecer o urânio. Afonso fica lá grudado com as orelhas no alto-falante do longe dele, com o Google Translator, ouvindo a Rádio MR. É isso aí, Ahmadinejad Gerhard. Um abraço pra você, velho, tá bom? Daqui uns dias nós vamos fazer uma comunicação com você aí. E se você quiser, nós vamos aí no Irã montar uma rádio aí também. Vai ser uma rádio bomba, uma explosão de som, uma explosão de amor. Porque aqui é só amor. Rádio MR. Agora voltamos à nossa programação normal. Noite, ouvintes, continuem ligados na nossa rádio. E assim, a vida é bela. Vamos vivê-la sempre com muita dignidade, com muita saúde, com muita paz. E não vamos reclamar, graças, não paga conta. É bela. E não nos traz benefício. Um abraço, querido ouvintes da Rádio MR. Até sexta-feira no nosso próximo Flexão do Basta.